E aí, pessoal? A gente fala muito sobre como empresas usam nossos dados, né? Mas e o governo? Pois é, existem regras bem específicas para isso aqui no Brasil. Então, bora dar uma olhada no que a lei diz sobre como o setor público pode e não pode usar as nossas informações. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que o governo pode usar os nossos dados pessoais? A resposta está num equilíbrio, sabe? Entre o que o serviço público precisa para funcionar e o nosso direito sagrado à privacidade. Vamos entender direitinho como essa balança funciona. Para começar a responder, a gente tem que ir lá na raiz da questão. Qual é o motivo, a justificativa principal para um órgão público ter acesso aos nossos dados? Por que eles podem fazer isso? E aqui está o pulo do gato, a tal da finalidade pública. O governo não pode simplesmente pegar nossos dados e usar como bem entender. Não mesmo. O uso tem que ser super restrito. A lei diz que precisa ter um propósito público muito claro e ser ligado diretamente às tarefas daquele órgão. Pensa assim, a Receita Federal usa seus dados para cobrar impostos. Perfeito. Agora, usar esses mesmos dados para mandar propaganda de político, de jeito nenhum. Isso seria um desvio total de finalidade. Ok, então a gente já entendeu o porquê. Agora vamos ver o como. Porque não basta ter um bom motivo, né? A lei vai além e coloca uma série de obrigações bem claras que todo e qualquer órgão público tem que seguir. No fim das contas, a lei exige duas coisas fundamentais. Primeiro, transparência total. Eles têm que deixar super claro lá no site deles, por exemplo, quando e por que estão usando os dados. Segundo, eles precisam nomear um encarregado, que é basicamente o guardião dos dados lá dentro, a pessoa responsável por garantir que está tudo certo. E olha que interessante esses itens vetados aí no slide. Eles mostram que a discussão foi quente, que tinham outras ideias de obrigações na mesa que acabaram não passando. Mas aí vem a dúvida. Essa regra vale para todo mundo que tem público no nome? Quase. Órgãos do governo, prefeituras e até cartórios, todos seguem essa cartilha. A grande diferença aparece nas empresas estatais que competem no mercado, tipo Petrobras ou Banco do Brasil. Para elas, a regra que vale é a mesma no setor privado. Mas sempre tem um mais, né? Se esse mesmo Banco do Brasil está operando um programa social do governo, aí só para essa atividade ele tem que agir como um órgão público. A lógica é bem simples, o que manda é a função que está sendo exercida e não o nome da empresa. Agora a gente entra num ponto super sensível. Um órgão público pode sair passando nossos dados para outro? A resposta é sim, mas calma, não é a casa da mãe Joana. A lei criou um monte de travas e regras bem rígidas para controlar essa conversa. O primeiro requisito é mais técnico. A lei obriga que os dados estejam num formato que ela chama de interoperável. Imagina que é como se todos os órgãos públicos tivessem que falar a mesma língua digital. Isso serve para que os sistemas consigam se comunicar sem problemas, o que no final das contas facilita a nossa vida e a gestão do governo. E olha aí a lei batendo na mesma tecla de novo, a tecla mais importante, a finalidade. Os dados só podem ser trocados entre órgãos se for para um objetivo muito, muito específico, como a execução de uma política pública. É mais um cadeado que a lei coloca para impedir que nossas informações fiquem passeando por aí sem rumo nem propósito. Agora, presta muita atenção nessa regra, que é uma regra de ouro. Em princípio, o governo está proibido de entregar bancos de dados de cidadãos para empresas privadas. Ponto final. Essa é uma proteção gigantesca para evitar que nossas informações, que foram coletadas para um fim público, acabem sendo usadas para fins comerciais. Só que, como quase toda regra, essa também tem as suas exceções, mas são exceções bem específicas, viu? Essa transferência de dados para uma empresa privada só pode acontecer em situações muito pontuais. Por exemplo, se a empresa vai executar um serviço público ou se os dados já são públicos de qualquer maneira, ou, claro, por motivos de segurança, tipo para prevenir uma fraude. E na prática, como é que esse compartilhamento funciona? Bom, a regra número 1 é clara. Precisa do nosso consentimento. A gente tem que autorizar. Além disso, a ANPD, que é o xerife dos dados no Brasil, precisa ser informada. E o consentimento só pode ser dispensado naquelas poucas exceções que a própria lei já desenhou. A gente falou algumas vezes da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas afinal, qual é o poder dessa agência? A lei dá a ela um papel central, o de grande guardiã dessas regras todas, com poderes bem claros. Pelo artigo 29, a ANPD tem o poder de, a qualquer momento, bater na porta de qualquer órgão público e pedir para ver tudo. E aí, como vocês estão tratando os dados do pessoal? Ela pode pedir detalhes sobre que tipo de dado é, para que está sendo usado e até dar pareceres técnicos para garantir que a lei está sendo cumprida à risca.
E o poder da NPD não é só de apagar incêndio, de fiscalizar o que já deu errado. Ela também age antes, para evitar o problema. Ela pode criar as regras do jogo, sabe? A lei permite que ela estabeleça normas ainda mais detalhadas sobre como os dados podem ser compartilhados, para garantir que a legislação não fique para trás enquanto a tecnologia avança. Beleza. Mas e se um órgão público pisar na bola e descumprir a lei? O que acontece? Bom, a parte final da lei fala exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade e sobre como criar uma cultura de proteção de dados. Quando a lei é violada, a NPD entra em campo. O primeiro passo é mandar uma notificação oficial para o órgão que errou, dando um prazo e uma lista bem clara do que precisa ser feito para corrigir aquela violação o mais rápido possível. Mas o melhor dos mundos é não precisar punir ninguém, concorda? Por isso, a NPD também tem um papel preventivo. Ela pode, por exemplo, exigir a publicação de relatórios de impacto. Funciona como um estudo que analisa todos os riscos para a nossa privacidade antes mesmo de um novo sistema de dados começar a rodar. A ideia é pensar na proteção desde o comecinho. E no fim de tudo, a gente fica com a pergunta: será que a lei sozinha dá conta do recado? A gente tem, sim, um conjunto de regras bem forte no papel, com obrigações, com fiscalização. Mas a proteção de verdade dos nossos dados depende de como essa lei é vivida no dia a dia. E isso leva a gente a uma reflexão final. Proteger dados não é só uma tarefa do governo, mas também um direito que nós, como cidadãos, precisamos conhecer.